A guerra econômica contra a Rússia faz explodir o preço do petróleo. No Brasil, novo aumento dos combustíveis. A política de preços de Bolsonaro e Guedes pode levar a gasolina a R$ 10 o litro na bomba. A direita morre pela boca. Arthur Duval, mamãe falei, pode ser caçado pela Assembleia de São Paulo depois de ofender as mulheres que foram para a rua no dia 8 de março. Acordos, desentendimentos e os últimos movimentos rumo à eleição de 2022 no Brasil. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. A guerra na Ucrânia tem atualmente dois frontes, vamos dizer assim. Um é o campo de batalha, de fato. Outro, a guerra econômica, na tentativa do Ocidente de sufocar a economia da Rússia, que foi o país que invadiu a Ucrânia. Bom, no campo de batalha esta semana, há uma tentativa de transformar o Putin e a Rússia nos grandes vilões mundiais, né? Vocês viram aquelas imagens, o bombardeio a uma maternidade, hospital infantil na cidade de Mariupol? Logo que houve o bombardeio, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, falou: olha, tem bebês e mães debaixo dos escombros. Depois as imagens não mostraram isso, as imagens mostraram um ataque a um prédio, pode ter sido um ataque ao prédio do lado. E mais do que isso, surgiram denúncias de que aquelas imagens de grávidas sendo retiradas de dentro daquele prédio atacado podem ter sido construídas pela propaganda ucraniana. Eu deixo sempre um ponto de interrogação, porque que há bombardeios há, que há agressões há, que é terrível ver as crianças, ver as famílias sendo atacadas, tudo isso é verdade. Agora, há uma máquina de propaganda e a gente tem que ficar muito atento a isso. Já houve vários fatos desmentidos nas últimas semanas. Lembram do carro de combate, do tanque russo que passou por cima de um carro ucraniano? E não era. O tanque não era russo. Então, vários momentos em que a guerra de propaganda fala mais alto. Bem, na guerra econômica, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta semana que passou que os Estados Unidos deixam de comprar petróleo da Rússia. Isso deve ter um impacto, já está tendo, na cotação do petróleo no mundo inteiro. E, apesar dos Estados Unidos serem quase autossuficientes, produzem muito internamente, mas sempre importam, ou da Arábia Saudita ou da Rússia, né? Sempre tem que importar um pouco. Ao bloquear a importação da Rússia, isso faz o preço subir. Então, uma confusão no mercado internacional. O Biden disse que o objetivo era interromper a artéria principal da economia russa, petróleo. Interromper a artéria, provocar um infarto, matar o adversário. Por isso que a Rússia tem dito, existe a guerra no campo de batalha e existe essa outra guerra que é uma guerra para matar também, para trucidar a economia da Rússia. Várias empresas de origem ocidental também deixaram a Rússia, inclusive o McDonald's, né, que foi algo simbólico, saiu da Rússia. O bloqueio do petróleo provoca impactos no mundo inteiro, impactos geopolíticos. Por exemplo, o Biden disse que vai voltar a conversar com a Venezuela. A Venezuela não era o grande mal aqui nas Américas, segundo os Estados Unidos? Pois é, o Biden mandou uma turma ir conversar com o Nicolás Maduro, que é chamado de ditador. Agora acho que não vai ser mais, né? Porque agora conversa com os Estados Unidos, para ver se pode comprar petróleo da Venezuela, já que não vai ter petróleo da Rússia. Você vê como é que o jogo na geopolítica é muito complicado. Mas além dessa mexida importante aqui na América do Sul, existe o preço, o mercado. No Brasil nós temos uma complicação, não é só a guerra. A política de preços adotada desde 2016, depois da derrubada da Dilma, ainda na época do governo Temer, que é de paridade internacional. Subiu o preço internacionalmente, sobe aqui no Brasil. É a dolarização completa, o que não faz sentido, porque os custos de produção no Brasil são em reais. O Brasil tira petróleo aqui, quase todo o petróleo, no pré-sal. Qual o sentido de dolarizar tudo? Ah, mas é que é uma empresa com cotação em bolsa, precisa estar totalmente vinculada ao mercado. Para que serve então a gente ter uma empresa, ter autossuficiência? É justamente para poder absorver em parte esses movimentos bruscos e não repassar tudo para o consumidor. Quem é que sai ganhando? O acionista, quem tem o papel na Bolsa de Valores.
que é uma minoria no Brasil. É uma minoria. São fundos, são pessoas ricas. Com a dolarização, a Petrobras aumenta os seus lucros e distribui esses lucros para quem tem as ações. Bom, a Petrobras anunciou esta semana aumento de 18,76% na gasolina e 24,93% no diesel. Isso pode levar o preço da gasolina em alguns estados para perto de R$10 o litro. Já está em 8 em muitos lugares, já está em R$8. Pode subir para perto de 10. Olha o impacto que isso vai ter para quem tem carro, para quem tem moto, para quem depende do carro e da moto para trabalhar, para quem transporta alimentos. Isso vai impactar no preço do alimento, no preço de tudo. A energia, a gasolina, é um insumo que se espalha para toda a sociedade quando sobe o preço. Então o impacto inflacionário é terrível. O Bolsonaro, que vinha ensaiando uma recuperação aí nas pesquisas, mostrou preocupação e começou a falar, temos que mexer nessa política de preços. Ele que entrou no governo dizendo que não ia mexer. Passou 3 anos repassando todos os aumentos para o consumidor. Agora, na véspera da eleição, está preocupado. E deu ordem lá para a turma dele para mexer. Mas o Guedes não quer. O Guedes é da turma dos liberais, né, o ministro do Bolsonaro. Então não quer mexer na política de preços. E aí o Bolsonaro deu uma declaração estranhíssima. Ele disse, eu não tenho nada a ver com o preço da Petrobras, eu não posso fazer nada. Verdade, Bolsonaro, você não governa. Você é um passageiro, você é um agitador e distrai as massas enquanto essa turma aí do mercado vai fazendo o estrago no Brasil. Então isso é algo muito importante para a gente observar. Na oposição, todo mundo saiu dizendo que é preciso mudar a política de preço. O Lula avisou, se ganhar a eleição, acaba com essa política dolarizada e recupera a Petrobras para o seu papel de desenvolvimento do Brasil. Só que o Lula também enfrentou algumas dificuldades nessa semana, hein? Sinais claros. O PSB, Partido Socialista, vai ficar mesmo de fora daquela federação partidária com o PT. Então a federação vai incluir PT, PCdoB e PV, Partido Verde. PSB fica fora. A Tabata Amaral, deputada do PSB, saiu atacando o Lula, dizendo, se a gente tem que engolir o Lula, então pelo menos que tem o Alckmin ali para dar uma segurada, né? E outros sinais preocupantes. Por exemplo, na Bahia. O PT governa a Bahia há 4 mandatos e não consegue organizar o seu palanque para a eleição. Brigas internas. Vai ser o Jacques Wagner o candidato? Não vai ser mais? Enfim, mostra dificuldade para organizar os palanques e para consolidar, né, as forças políticas em torno da candidatura de Lula. Bom, Lula segue com algo em torno de 42%, 45% nas pesquisas. Bolsonaro, que tinha 25% no ano passado, nas pesquisas de 2022 começa a ficar ali mais perto de 30%. A diferença diminuiu um pouco. E isso indica que, ao contrário do que alguns acreditavam, a eleição não vai ser um passeio. Não se pode subestimar a força do bolsonarismo. Bolsonaro fez um evento no Palácio do Planalto com dezenas de pastores evangélicos e bispos, deputados do Centrão, senadores. Ele está jogando com uma pauta, que é a pauta de garimpo, legalização dos jogos, liberação das armas. Então é uma pauta assim da direita conservadora para bloquear todo esse pessoal com ele e ir com tudo para a eleição. Vocês não se enganem. O Lula está numa fase assim de articulação, de conversa, enquanto isso o bolsonarismo está bombando os seus conteúdos nas redes. Nós vamos ter uma eleição muito difícil. Também não é para ir da euforia para a depressão, não significa que o Bolsonaro, então o Bolsonaro vai ganhar. Não, o jogo está sendo travado. Essa é a hora da disputa e daqui para frente tudo vai ser decidido. Bom, algo que parece já decidido é que Geraldo Alckmin vai ser o vice de Lula. Uma chapa que amplia, tenta ampliar, né? Falar com setores mais conservadores, porque o Lula percebeu isso. Se o conservadorismo bloquear inteirinho com o Bolsonaro, fica difícil para o Lula. Então ele tem que tirar pedaços do conservadorismo e botar para dentro da candidatura dele. Agora, o Alckmin vai ser candidato a vice pelo PSB? Muita gente no PT acha melhor não. O PSB mostrou uma dubiedade, uma dificuldade. O PSB com o vice pode ficar perigoso. Então talvez Alckmin saia candidato a vice por um outro partido. Isso é que nós vamos acompanhar nas próximas semanas. O Lula tenta ampliar com os conservadores, mas ao mesmo tempo tem que fazer uma campanha forte na rua. Como é que ele pode fazer isso, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Uma candidatura ampla, mas tem que ter povo na rua para enfrentar o bolsonarismo. Quem foi para a rua esta semana
um movimento de mulheres. A gente tem imagens aí muito fortes, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, no Sudeste, São Paulo. Aliás, em São Paulo, além das pautas históricas das mulheres, contra o feminicídio, a violência, né, contra a política de desmonte de tudo que foi feito em favor das mulheres nos anos anteriores. Uma outra pauta foi a questão do Arthur Duval, né? O Mamãe Falei, boneco dele, queimado no ato das mulheres em São Paulo. E nós vamos seguir nesse assunto no próximo bloco. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o MBL, Movimento Brasil Livre, ao qual pertence o tal Mamãe Falei, esse deputado que foi para a Ucrânia para fazer coquetel molotov, o que tem na cabeça? E ofendeu gravemente as mulheres ucranianas e, portanto, as mulheres no mundo inteiro. Agora, vários pedidos de cassação do mandato dele, mas o MBL está se desmanchando, né? O movimento teve um papel central na derrubada da ex-presidenta Dilma, recebeu dinheiro, né? Foi levantado, né, assim, por parte da mídia, foi usado porque eram jovens com um aspecto moderno, mas que tinham um discurso liberal na economia e de enfrentamento e às vezes fascista, assim, né, de bater, prender. O Kim Kataguiri, que é outro que pertence a esse MBL, chegou a dizer naquelas manifestações contra a Dilma que não era para fazer o PT sangrar, não, era para dar um tiro na cabeça. Olha a linguagem que ele usava, da violência, do fascismo mesmo. Bom, esta gente teve um papel central, tem a famosa foto em que o Kim Kataguiri está ao lado do Eduardo Cunha, que conduziu a cassação da Dilma, né? O processo de derrubada, de golpe contra a Dilma. Bom, essa gente já estava se desmanchando nos últimos tempos. Eles tiveram um papel central ali ao lado do Cunha, do Aécio, do Temer, da Globo, né? O Kim Kataguiri outro dia defendeu a legalização do partido nazista no Brasil. E aí foi repudiado. O Sérgio Moro, que é aliado dessa... Não é à toa, né? O Sérgio Moro é aliado do MBL. Aliás, o Mamãe Falei era pré-candidato a governador com apoio do Sérgio Moro em São Paulo. Agora não se sabe nem se continua sendo deputado. Provavelmente vai ser cassado e já renunciou à candidatura a governador. Então, num dia, Kim Kataguiri defende o partido nazista legalizado. No outro, esse Arthur Mamãe Falei, esse nome ridículo também, né? Mostra quem ele é, ofende as mulheres. O Sérgio Moro está mal de companhias. Aí, o chefe deles, que é um tal de Renan, um rapaz, foi fazer um apelo para que vamos lutar ao lado do Mamãe Falei para que ele não perca o mandato. Aí deu um ataque de loucura. Jogou a caneca no chão, numa transmissão. Então, isso mostra que eles estão em desespero, mostra que o MBL está se desfazendo, é um movimento que apostou nesse discurso da antipolítica. Olha no que deu. A antipolítica deu no bolsonarismo. Não é à toa essa gente. Eduardo Cunha foi preso, Aécio Neves desmoralizado, Michel Temer esquecido, o PSDB desmontado e o MBL agora afundando, se desfazendo. Vai para a panela de pressão. MBL e Mamãe Falei. Nosso cafezinho essa semana vai para o grande artista brasileiro Caetano Veloso, chegando perto dos 80 anos de idade, e esta semana que passou comandou um ato importantíssimo em Brasília, um ato muito bonito de defesa da natureza, defesa do meio ambiente e contra a boiada, né, que o Bolsonaro está tentando passar no Congresso Nacional. O Ato pela Terra juntou milhares de pessoas ali ao lado do Congresso Nacional e o Caetano Veloso depois, de maneira emocionante, cantou a famosa música dele, Terra, dentro do Congresso. A gente tem um trechinho. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Bom, o Bolsonaro
disse com todas as letras outro dia, vamos aproveitar que está tendo a guerra na Ucrânia para aprovar umas coisas aí. Ele quer aprovar garimpo em terra indígena, quer aprovar exploração econômica em terra indígena, com a ajuda do Arthur Lira, que é quem manda no Congresso e na pauta da Câmara dos Deputados, principalmente. Então a esperança é sensibilizar os senadores, porque pode até passar na Câmara, mas o Senado tem sido mais crítico ao Bolsonaro. Então é muito importante que uma personalidade como o Caetano mobilize as pessoas, vá para a rua, mostre a importância dessas pautas, que mexe com a saúde das pessoas também, né? O garimpo despeja mercúrio nos rios, o agronegócio sem nenhum controle aumenta o uso dos agrotóxicos, dos venenos, vamos falar com todas as letras, na agricultura brasileira. Então é hora de dizer basta, de dizer chega. Então um cafezinho especial para o grande Caetano Veloso.